Boa tarde, meninos e meninas. Olha nós aqui novamente para mais uma aula, né? A gente continua essa semana com lutas e veremos outra modalidade específica. Essa semana a gente vai conhecer a nobre arte. O que é a nobre arte? Quem sabe qual é a nobre arte? Para aqueles que não sabem ou que querem saber, só ficar comigo aí que depois da vinheta nós iremos descobrir qual é essa nobre arte. Venham comigo. Fui! Pois é, né? Como eu havia dito, a gente volta aqui para conhecer a nobre arte. E o que é a nobre arte? Né? Qual é a nobre arte? Aí, como vocês podem ver aí no slide, a nobre arte não é tão somente como o nosso querido boxe, né? Uma luta se um pouco desconhecida para alguns de nós, né? Eu acho que para vocês devem ter visto alguma coisa de boxe assim pela televisão, alguma coisa assim. Não, para aqueles que não conhecem, nós iremos conhecer hoje, né? A tão famosa nobre arte. Então, o que diz a literatura sobre isso, né? O que veremos sobre isso, sobre a nobre arte? Então, a literatura nos diz que o boxe é uma das competições mais apaixonantes e vibrantes em todo o mundo. Conheça em que consiste a história do boxe e compreenda a evolução de um desporto que combina a inteligência, a tática e a resistência física e a agilidade de movimentos. Então, como a gente pode ver, o boxe ela é uma modalidade de luta que combina muitas coisas assim como as outras, né? A gente vê inteligência, vê tática, vê resistência física, agilidade. Então, por isso que ela é tão famosa, né? Para alguns no mundo mesmo, alguns lugares do mundo, tem ele como referência. E aí, o que é o boxe? Me respondam aí, por favor. Eu sei que vocês, inteligentes como são, irão saber responder. Se não, o professor vai utilizar da inteligência dele googoliana e vai falar para vocês o que é o boxe. Então, lá pelo meu amigo Google, ele me diz que o boxe é um desporto de combate que coloca frente a frente dois lutadores que se enfrentam em busca do título de melhor boxel. Trata-se de uma arte marcial agressiva, mas que, ao contrário de outras modalidades como o Muay Thai, o Savate, utiliza apenas os punhos, quer para defender ou para atacar. O termo boxe deriva da expressão inglesa to box, que significa bater ou bater com os punhos, pugilismo. Este estilo de luta é praticado há milhares de anos e tem milhares de adeptos e praticantes em todo o mundo. Ou seja, o boxe ele é uma arte milenar, ou seja, né, tem muitos anos, mais de milhões de anos, e ele trata de uma arte muito agressiva, mas que em vista de umas outras artes que utilizam algumas partes do boxe, né, como o Muay Thai, que é o boxe tailandês, o Savate, que é o boxe russo, o ou kickbox, que é o boxe chinês, ele é menos agressivo, porque ele só usa os punhos, né? Então por isso que o nome boxe, né, como a gente viu aí do inglês, to box, que é bater ou bater com punho. Então a gente vê muitos desses golpes aí, né, de punho. A gente vai ver mais pra frente como é as regras do boxe, e vocês verão mais sobre isso. E como é que começou tudo isso? De onde veio tudo isso, né? Qual é a origem disso? Qual a origem do boxe? Então a gente remonta aqui pela história que
que o boxe como desporto já é conhecido e praticado há várias décadas, e a sua origem remonta a Creta em 1500 a.C. Começou por ser praticado na Grécia e em Roma. E era um desporto muito violento e desumano, diga-se de passagem, né? Pois os lutadores enfrentavam-se até a morte. Este tipo de luta, ela foi adotada mais tarde pela primeira vez numa Olimpíada em 668 a.C., né? Tratou-se da 23ª edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E os boxeus utilizavam faixas de couro nas mãos para proteger os dedos. E lutavam até que um deles caísse inanimado ou admitisse a derrota. Ou seja, ele caía desmaiado ou admitia a derrota, né? É aquela famosa bater, né? Vamos bater para poder parar a luta. Com a queda do Império Romano, perdeu-se um pouco da cultura do boxe, mas tudo leva a que ele continuou a ser praticado, visto que a sua prática foi assinalada no fim do século VI no sul da Inglaterra. Ou seja, durante muito tempo, né, com a queda do Império Romano, a Grécia, o boxe ficou parado por muito tempo, né, entre a Grécia, entre Roma, e mesmo assim pode ser visto, né, por algum tempo também no fim do século VI, no sul da Inglaterra, para vocês verem, ó. Ele saiu da Grécia antes de Cristo e só veio ser visto no século VI, né, na Inglaterra. Por isso que o boxe tem essa conotação que a gente pôde ver lá, né, do toe box, ou seja, bater com o punho. Então aí os ingleses já trouxeram isso, né, para essa nossa realidade que é a idade mais moderna, né, do século VI para cá. A afirmação do boxe a partir do século XVII, depois de um período mais conturbado em que não se assistiu a qualquer evolução da modalidade, o boxe popularizou-se na modalidade. A partir do século XVII, os boxeus passaram a combater por dinheiro e isso foi suficiente para surgirem novas técnicas, como a introdução do jogo de pernas e o jogo ofensivo, o que atraiu milhares de novos praticantes. Ou seja, a partir do século XVII, houve-se uma ascensão do boxe por causa das lutas clandestinas que valiam dinheiro. E aí começou-se alguns boxeus a usarem aquele jogo de perna que eles fazem, né? Que antes o boxe era parado, você ficava de frente ao lutador e socava um, socava o outro, um socava o outro, até que alguém caísse. Depois começou-se esse balé que a gente chama, né, que o povo fala no boxe, que é você ficar trocando as pernas, que hoje é muito utilizado no MMA, né, que o pessoal fala a base de canhoto, base de destro, que é trocar a posição para que você tenha uma melhor movimentação dentro do octógono, dentro do ringue de boxe, seja de boxe ou de outras lutas. E com isso fez com que muitas pessoas viessem a praticar esse esporte, né? Milhares de pessoas vieram a praticar esse esporte. Principalmente os nobres ingleses, né? Os marqueses, os Camborys, sentiram a necessidade de regulamentar ou regular este desporto, né? Esse esporte. E, como tal, criou determinadas regras para deixar o boxe menos violento. Como, por exemplo, os combates passariam a ser dentro de um ringue de cordas da forma como hoje é conhecido. Os lutadores começaram a ser divididos por pesos e categorias. Os boxeus utilizavam sempre umas luvas de boxe durante um combate, que acabavam com os boxes de punho nu, ou seja, né, com o uso só do couro na mão, como eles conheciam antigamente como punhos nus. Passou-se a utilizar uma proteção nos dentes, que é a proteção bucal que eles utilizam,
e o público ficou separado dos atletas. Cada assalto tinha a duração de 3 minutos. Assalto é cada round, viu, gente? Quem no boxe conhece como assalto, né? Em outros esportes é round. Cada round tinha a duração de 3 minutos, com um intervalo de 1 minuto entre eles, para que os atletas conseguissem recuperar as suas forças. Essas alterações contribuíram para o desenvolvimento do boxe como esporte e o favoreceu a tática, a velocidade, a execução mais perfeita dos golpes. O esporte teve mais estética, né? Ficou mais bonito. E esta evolução e mudança de mentalidade garantiu que uma emoção fosse maior, né, a prática da modalidade. Então mudou-se algumas coisas, né, dentro do esporte. O boxe no século XX, né, no início do século XX, era já um esporte muito conhecido no continente europeu. Né, a sua inclinação nos Jogos Olímpicos de São Luís, em 1904, fez com que esta arte marcial ficasse conhecida em todo o mundo. Desde então, o que se pôde ver é que o crescimento tão rápido, né, não parou na memória de fotos. Ficaram nomes como Roque Marciano, Muhammad Ali, Theophilus Stephenson, Joe Frazier, George Foreman, Lennox Lewis, Jeff Fish, Sugar Ray Jack, entre outros, né? Mais conhecidos pra gente é Mike Tyson, Holyfield, que são mais novos. Mas esse pessoal que foi falado aí, eles são os primeiros da era moderna, né, do século XX, a trazer com que o boxe, fizesse com que o boxe chegasse ao patamar que tem hoje. E aí, como é que o boxe chegou no Brasil? Como ele apareceu aqui pra gente? Quem trouxe? Quem trouxe ele pra cá? Como é que ele chegou? O aparecimento do boxe no Brasil, né? O boxe chegou no Brasil com os imigrantes alemães e italianos no final do século XIX e início do século XX. Os primeiros combates foram realizados nas docas de Santos e Rio de Janeiro. Docas, para quem não sabe, é onde os navios atracam vindo de fora para trazer mercadorias, e aí o pessoal que fica ali pegam essas mercadorias, aí muitos ficavam por ali. Então, e nesse ficar por ali, né, nas docas de Santos e do Rio, alguns marinheiros europeus trouxeram essa luta, que começou a ser conhecida e praticada e teve a sua difusão lenta a partir dos anos 60. O boxe ganhou um novo fulgor e isso devolveu aos contribuintes do lutador Éder Joffre. Né? O Éder Joffre foi um dos lutadores mais conhecidos. Ele foi campeão mundial em 1961 e em 1977. Anos mais tarde, Adilson Maguila Rodrigues também teve um papel predominante, pois em 1989 foi campeão sul-americano e foi segundo no ranking do Conselho Mundial de Boxe, a CMB, no final dos anos 90. Surgiu uma nova promessa do boxe brasileiro, né, conhecido como Marcelino de Freitas, mais conhecido como o nosso famoso Popó. Ele foi campeão mundial em 1999 pela Organização Mundial de Boxe, a OMB, ao vencer o russo Anatoly Alexandrov, e isso inspirou milhares de praticantes brasileiros. Né? Então, como a gente pôde ver, o boxe ele chegou aqui através dos imigrantes e alguns marinheiros europeus, e ele começou a ser desenvolvido ali pelas docas de Santos e do Rio, né, onde passam a maior quantidade de navios, e nisso começou a se proliferar, né? Então tem essa conotação de luta mais brava, né? Mas teve alguns famosos brasileiros mesmo, que não com tanta fama como alguns americanos, alguns europeus, mas o Brasil também teve alguns desses que foi citado aí, né? Como Maguila, como Mike Tyson, como Éder Joffre, como o nosso Popó, que é baiano, né? E assim, por que ela é chamada de nobre arte?
né? Então, a nobre arte vem do seguinte, né? Que o boxe, por muito tempo, ele foi chamado de a nobre arte. Talvez pela elegância dos movimentos dos boxeadores, quando estão sobre o ringue, esquivando dos golpes de adversário, né? E como regra geral, só é permitido acertar socos nos adversários da cintura para cima. O esporte é organizado em uma série de torneios dividido por categorias limitadas por peso. A modalidade faz parte do calendário olímpico, né? E desde os Jogos de St. Louis em 1904, desde então passou por algumas mudanças importantes, né? O uso do capacete, por exemplo, foi introduzido nos Jogos de Los Angeles em 1984. A adesão ao sistema eletrônico de pontuação aconteceu em Barcelona no ano de 1992. E a uniformidade da pontuação das lutas foi em Pequim em 2009. Outra alteração recente foi a introdução do boxe feminino em 3 categorias: mosca até 51 kg, leve até 60 kg e meio pesado até 75 kg. A inclusão das mulheres ocorreu na última edição dos Jogos em Londres em 2012. O boxe requer um uso dos seguintes equipamentos: luvas, capacetes e protetor bucal. O duelo masculino é disputado em 3 rounds de 3 minutos cada, enquanto as lutas femininas têm 4 rounds de 2 minutos cada. Ao final de cada round, 5 juízes atribuem notas aos 2 pugilistas, mas o resultado só é relevado ao final do combate. Um boxeador recebe 10 pontos a cada round vencido, enquanto o perdedor ganha entre 6 e 9 pontos, aleatoriamente. Um computador seleciona as notas de 3 dos 5 árbitros e o placar definitivo é obtido ao final do combate. Diferente do boxe profissional, nos Jogos Olímpicos a duração das lutas é bem mais curta. Para o homem são 3 rounds de 3 minutos cada e as mulheres são 4 rounds de 2 minutos cada. Como o sistema é eliminatório, quem perder vai ficando pelo caminho, até sobrarem apenas 2 finalistas no boxe. Não há disputa de terceiro e quarto lugar. Os derrotados nas semifinais também garantem medalhas de bronze. Os maiores medalhistas olímpicos são Teófilo Stefansson e Fênix Savon, de Cuba, e Lázaro Pop, da Hungria, com 3 medalhas para cada. Até hoje, os Estados Unidos são o país com melhores retrospectivos na modalidade, com 49 medalhas de ouro desde os Jogos de St. Louis em 1904. As competições internacionais oficiais de boxe são regidas pela Federação Internacional de Boxe, a AIBA. No Brasil, a responsável é a Confederação Brasileira de Boxe. Como vocês viram, a Olimpíada ela é totalmente diferente do boxe profissional, né? Na Olimpíada você tem que usar capacete, a luva toda completa, o protetor bucal. Já no boxe, a roupa, a camisa, né? O uniforme, né? Tem aquela botinha e tudo. No boxe profissional é só a luva e o protetor bucal. E os rounds são contados diferentes, né? A pontuação são 3 rounds, mas a pontuação contada é só por juiz. Não tem um computador como tem nas Olimpíadas. Aí a gente vai entrar em algumas curiosidades do boxe, né? Quais são essas curiosidades do boxe? Aqui diz que o registro da primeira atividade de pugilismo aconteceu no Egito por volta de 3000 a.C. E os lutadores estavam nus e o evento fez parte das festividades do rei. Fala-se também que um homem chamado Onomatos de Esmirna entrou para a história do boxe ao se tornar o primeiro campeão de boxe dos Jogos Olímpicos, a partir da introdução do boxe nos Jogos Olímpicos da Antiguidade há mais de 2600 anos. A nobre arte permanece no programa olímpico e a primeira competição de boxe nos Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu na edição de 1904 em St. Louis, Estados Unidos, com 7 categorias de peso.
Em 1946, a FIBA foi dissolvida e a Associação de Boxe Amador Inglesa se uniu com a Federação Francesa de Boxe para criar a Associação Internacional de Boxe Amador, a AIBA. Há mais de 65 anos, a AIBA continua a regular as mais importantes competições internacionais de boxe olímpico, inclusive nas edições dos Jogos Olímpicos. Agora veremos algumas datas importantes da história do boxe, né? 1906, que foi introduzido o exame médico, que passa a ser obrigatório, né, nas competições. Em 1902, que a FIBA decide limitar um boxeador por país em cada categoria de peso. Os rounds foram limitados em 3 e de 3 minutos por luta. Em 1931, antes dessa data, o árbitro da luta atuava do lado de fora do ringue, sentado em uma cadeira alta. O árbitro passa a acompanhar a luta de dentro do ringue. E os juízes também passam a atuar ao redor do quadrilátero, ou seja, do ringue. Em 1950, as categorias do boxe olímpico passam de 8 para 10. Nesse ano foi decidido pela AIBA que, a partir dos Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinki, na Finlândia, os perdedores das semifinais ganhariam automaticamente a medalha de bronze. Em 1968, a categoria mosca ligeiro foi introduzida nos Jogos Olímpicos da Cidade do México e o boxe olímpico passa a ter 11 categorias. Em 1974, o Campeonato Mundial de Boxe Amador é realizado pela primeira vez. O evento aconteceu em Cuba, onde atualmente acontece de 2 em 2 anos e é uma das competições mais competitivas e importantes do calendário mundial do boxe olímpico. Em 1994, no 13º Congresso da AIBA, realizado em Pequim, com a participação de 187 federações nacionais, algumas resoluções foram definidas e perduraram até hoje. Com o objetivo de aumentar a segurança dos atletas, a utilização da luva de 10 onças passa a ser obrigatória. O limite máximo de idade foi estendido para 34 anos. E a outra decisão importante foi o conhecimento por parte da AIBA do boxe feminino. Em 2009, lançamento do World Series of Boxe. 2010, o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, o COI, aceita a introdução do boxe feminino nos Jogos Olímpicos em 3 categorias de peso. O boxe masculino passa a ter, a partir de então, 10 categorias de peso. E em 2011 teve o lançamento da AIBA Prox Box, a APB. Então, gente, como a gente pôde ver aí, essas são algumas curiosidades do boxe. São algumas características que o boxe tem. Então, o boxe ela é uma atividade muito antiga e que consiste em uma luta que era muito agressiva e que hoje se tornou-se uma luta menos agressiva e muito linda. Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre boxe, saber mais sobre boxe, é só pesquisar, procurar no YouTube, procurar no Google, que vocês vão saber um pouco mais. Aqui eu quis dar uma passada rápida sobre o boxe, a gente não vai introduzir muito para não ficar muito grande, né? Esse vídeo já está indo para 25 minutos. Eu sei que tem alguns alunos que não gostam de aula muito grande, vídeo muito grande. Eu sei que se torna um pouco chato, mas infelizmente uma aula nossa tem que durar no mínimo meia hora. Então, essa aula, ela quis mostrar um pouco do boxe aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês aproveitem um pouco isso, né? Essa aula foi um pouquinho diferente, eu não quis botar o boneco, só a minha voz mesmo e aqui as imagens. Mas espero que vocês gostem aí, viu? Quem gostou, tá aqui no meu canal, né? Inscreva-se aí. Aperte o sininho para toda vez que eu botar um vídeo vocês assistirem e clique no gostei, dá um gostei, um joinha para fortalecer aqui o canal do professor, né? Então o professor agradece, pede desculpa qualquer coisa e fala que vocês fiquem com Deus, estudem, porque o conhecimento nesse momento está trazendo melhorias para a vida da gente. Estamos passando por uma fase difícil, mas onde cada vez que a gente estuda, que a gente busca, a mente ela abre e ela fica melhor. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos e até a próxima aula, se Deus quiser.